Reboco tabuado, faça você mesmo, passo a passo. Então, conforme prometido, vou estar mostrando o passo a passo do reboco tabuado. Sugestão aí do amigo Júpiter Irala e Matheus Brits, né? Então, como eu havia dito, como eu não encontrei nenhum passo a passo específico, eu criei aqui meus métodos para poder fazer esse reboco, que é realmente muito interessante. Então, quem tiver a sugestão aí de uma forma melhor de fazer esse trabalho, esteja à vontade aí, deixe aí os comentários, que vai ajudar bastante, né? O amigo Alexandre Torre, o Denis Antônio, o Francisco Aragão, o Max Evandro, está sempre aí dando uma sugestão bacana. Então, vamos para o nosso passo a passo. Então, essa que vai ser aquela parte que a gente vai estar trabalhando ela, né? A gente vai, como diz nosso amigo Denis Antônio, nosso amigo Alexandre Torres, a gente vai fazer a paginação, que consiste na fazer a divisão aí em partes iguais, para nós poder estar fazendo aqui o efeito tabuado. Então, pessoas, que vai ser a parede que a gente vai estar trabalhando com ela. É uma parede que já foi rebocada e passada a desempenadeira. Eu fiz um teste aqui, ela grudou bem, mas no caso, se tiver a intenção de fazer esse reboco tabuado na parede e ainda tiver por rebocar, vocês não precisam passar a desempenadeira, você passa só a régua, que vai facilitar bastante na hora da aderência da massa que a gente vai estar jogando aqui para poder fazer o efeito. Então, a gente vai estar trabalhando aqui nessa parede. Você vai no canto da sua parede e vai medir, vamos supor que você queira fazer aí a parede com 1 metro. No canto da sua parede, vamos medir aqui 1 metro, por exemplo, e vamos fazer aquela velha marquinha triangular, onde nós vamos bater o nível. Então, o processo de bater o nível é aquele que já tem um vídeo que vai estar na descrição. Então, vamos estar esticando a linha aqui, ou então até mesmo com a régua de 2 metros. Eu não sei qual o tamanho que vocês vão ter aí dos seus cômodos. De repente, até com a régua dá para vocês fazer aqui essa ligação entre um e outro. Então, após ter feito ali, batido o nível e corrido a linha de fora a fora, eu estou mostrando aqui uma parede pequena. Vamos supor que vocês tivessem uma parede grande. Então, vocês vejam que eu corri a linha e coloquei aqui nas intermediárias uns preguinhos pequenos, rente com a linha. Mas para que isso aí? Então, no caso, se vocês tiverem uma régua de 2 metros, se a parede for de 3 metros, por exemplo, põe a régua abaixo dela, aqui, e usando aí um lápis de pedreiro ou um giz, conforme seja, de preferência uma coisa bem pontuda, que é para poder dar um traço perfeito aqui. Então, vocês vão apoiar aqui na parte de baixo, né? Vocês percebem que como o prego está rente com a linha, os pregos intermediários, então ela vai ficar no nível perfeito. Então, depois vocês vão pegar e fazer um risco de fora a fora. Então tá aí, depois de ter feito o risco padrão, você vai só medir aí os seus 20 centímetros abaixo. Você pode até fazer uma marcação aqui, marcar 20 centímetros daqui para cá, e na outra extremidade também da mesma forma, 20 centímetros, e já corre uma linha e faz o mesmo processo. Então, se você tiver um tipo de régua, alguma ripa grande aí que dê para poder fazer esse traço, você vai fazendo já como se estivesse fazendo aí linhas de um caderno. Então, é muito simples de fazer. Aí, depois daqui, a gente vai estar partindo para chumbar, para fixar as nossas mestras, usando ali aquela moldura de PVC. Então, para fazer ali aqueles relevos, aquele alto relevo, aqueles filetes, eu optei por estar usando novamente aqui as molduras de PVC, né? Além de ser mais barata, eu acho que sai bem mais em conta do que comprar madeira. Ela também tem aquela particularidade de não se dobrar facilmente, né? Madeira, geralmente, depois de algum uso, ela vai pegando e vai empenando. Então, isso ia atrapalhar um pouco a gente reutilizar as madeiras para fazer novos filetes, para fazer aquele efeito tabuado. Então, tem outra vantagem também, por ser muito lisa a moldura, ela facilita na hora de remover, para desprender da massa.
Sem contar que ela deixa também já um acabamento perfeito aqui, pelo fato dela ser bem lisinha. Então o que nós vamos fazer aqui agora vai ser cortar aqui essa aba, toda ela, para poder facilitar lá a fixação na parede. Então vocês podem estar fazendo isso aqui com a tesoura. Vou estar mostrando agora para vocês como fazer. Vocês acompanhem aí. Mas caso vocês tenham uma outra opção aí de usar uma peça para poder fazer aqueles filetes aí, vocês estejam à vontade, né? Como é um trabalho assim quase que pioneiro aqui, que eu não tinha visto nenhum passo a passo, então eu vou estar usando essa técnica aqui que deu certo aqui em casa. Eu estou repassando para vocês. Então, como essa aqui vai ser a parte que vamos trabalhar, vai ser essa largura aqui. Então nós vamos remover aqui toda essa aba aqui dessa moldura. Vocês podem estar usando aí a tesoura. Vocês cortem aqui o mais rente possível para dar um acabamento aí bacana. Depois com o estilete vocês vão removendo aqui vocês perceberem essas abas bem aqui, ó. Sempre tomando muito cuidado, de preferência cortando o oposto do corpo de vocês para evitar acidente. Então, após traçar as linhas, a gente vai estar colocando agora a nossa moldura. Então, lembrando que isso é uma parede pequena, fazendo um teste. Então, como é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai estar colocando a nossa moldura aqui, rente com aquela tarja que a gente fez ali, aquele traço. Vai colocar ela aqui, peça a ajuda de alguém e vamos estar batendo um prego aqui somente para fixar ela mesmo. Precisa afundar o prego até o final, sempre assim meio levantado. Você vai fazer aqui vários pontos. Aqui. E na realidade, vê que ele fica aqui meio solto, mas quando você começar a chapar a massa ali, ele já fica grudado. Então você vai fazer isso em todas as listras, mas você pode estar fazendo passo a passo. Essa lista você já vai fazendo e jogando a massa. Então vocês percebem o seguinte, que os pregos eles foi colocado ligeiramente assim inclinado por causa da anatomia aqui dessa moldura. Então removendo os pregos, removendo a moldura, você vê a posição dos pregos todos emborcados. A gente vai estar colocando assim, acompanhando o nível, e vamos chapar a massa agora aqui nessa parte de cima. Então foi preparada aqui a massa de reboco. A consistência que vão estar utilizando lá para poder fazer o trabalho é essa aqui, né? Quando vocês verem ali que a massa gruda com facilidade, então ela já está no ponto para nós começar ali o nosso trabalho. Então qualquer coisa vocês cliquem no link que vai aparecer agora, que vocês vão ser direcionados a um vídeo que eu postei anteriormente sobre medidas de massa para reboco e assentamento de tijolo. Então vamos lá.
Às vezes acontece do prego sair, mas a própria massa ela se encarrega de fixar ela. Os pregos vêm só um suporte para a gente não perder o alinhamento. Então já foi feito ali embaixo. Ontem eu tinha feito, aí secou bem. No caso aqui, depois de fazer essas mestras, você vai poder trabalhar com ela no outro dia. Então eu vou estar colocando essas outras partes aqui e o processo é o mesmo. Então vocês vão deixar do dia para o outro para nós amanhã fazer o acabamento final. Então tá aí, as mestras já foi colocada, todas as molduras até o final. Essa última parte aqui de baixo, pessoal, como não tinha como colocar a moldura, eu fiz o seguinte: eu chapei a massa aqui na parede, depois vim com a régua e fui passando assim. Automaticamente, como a parede está no mesmo alinhamento, você vai passando aqui e lá embaixo ela vai estar regulando. Se vocês acharem mais fácil, vocês podem fazer isso aqui também, para dar um acabamento. Com a desempenadeira você vem e faz isso aqui, ó. Mas com a régua é melhor, que fica. Essa última parte aqui, a última mestra que a gente colocou, como ela vai virar um acabamento, você pode já fazer, quando der uma puxada mais ou menos, você já pode fazer passar a desempenadeira para fazer um acabamento bacana nele. Completa aqui com massa. Vocês veem que deu uma puxada aí mais ou menos, vocês fazem um acabamento aí. Depois de ter preenchido aí todas as mestras, a gente vai estar esperando agora ela dar uma puxada boa, de preferência deixar de um dia para o outro, para a gente concluir o nosso trabalho. Em cerca de umas 8 horas depois, a massa já secou. A gente vai estar removendo aí as molduras. Se dá uma batidinha, ela sai com perfeição. Então, foi por isso que eu optei por usar as placas de PVC. Porque elas são lisas, deixam um acabamento bacana e facilita bastante na hora de sair, para desprender da massa. Agora tá jogando a massa ali, ligando um ponto a outro. Observando lateralmente, vocês percebam que a massa fica mais grossa aqui na parte de baixo e vai afinando praticamente no pé lá do filete superior. E assim você vai fazendo sucessivamente. A
massa já foi chapada em toda a intermediária aí dos filetes. A gente vai estar esperando aí um tempo para ela dar uma puxada boa, né? Porque a gente trabalhar com ela assim é muito ruim, que ela pode estar caindo, né? Esperar uma meia hora é o suficiente. Então, como a parede aqui é uma parede rebocada, vocês percebam ali que a gente colocando a régua, ela fica bem alinhada, né? Porque a gente já tinha ali as molduras de PVC como suporte, sempre numa medida perfeita também, então isso facilita bastante o trabalho. Então, como eu havia dito para vocês, essa parte dura desse filete que a gente criou, ele vai pegar nessa outra base. Então, o que acontece? Quando você passa a desempenadeira aqui, então essa base aqui, né? Esse alto relevo com essa base aqui de cima, ela te dá ali um nível perfeito ali, um nivelamento que deixa bem padrão mesmo a espessura dessa massa. Então você vai passar a desempenadeira dessa forma, ligando os dois pontos, e você percebe que vai aparecendo aqui umas diferencinhas. Aí nesse caso você vai jogando massa e vai tampando para poder dar o acabamento. Com a brocha vai jogar água para ir nivelando ela. Então, nessa etapa do trabalho, o processo é o mesmo de como é feito o acabamento de um reboco comum, né? Tinha postado vídeos aí no anterior de como fazer um reboco passo a passo. Então essa parte aqui é bastante simples, como eu disse, as mestras já endurecidas, elas dão um suporte aí bacana para você tá fazendo aí esse último acabamento aí no nosso reboco tabuado. Vocês vão estar jogando ali, passando desempenadeira, não tiver aparecendo ali algum buraco, vocês vão jogando um pouquinho de massa e corrigindo a superfície, deixando ela bem uniforme. Então, se vocês quiserem dar uma adiantada aí no vídeo, eu estou mostrando todo esse processo, porque às vezes o pessoal gosta muito de observar como foi feito. Então, você já está um pouco mais adiantado, você já pode estar dando uma acelerada aí no vídeo. Então, se tiver uma peneira fina para poder fazer a medida da massa, melhor ainda, né? Você vê que essa areia parece que ela está um pouco grossa, ela vai criando ali umas ranhuras. Então espere a massa secar aí por pelo menos uma meia hora para vocês dar início a esse processo. Vão fazendo um acabamento ali na esquina para ficar bem feitinho. Então aqui já foi alisado, falta só a parte da pintura agora. Eu botei essa régua aqui para poder dar um acabamento nos cantos, começar um teste, depois ela vai sair daí. Então as ranhuras, digo, esse efeito tabuado, ele poderia ser ficado menor, né? Quanto menor, acho que fica mais bonito. Agora vamos para depois a etapa da pintura. Não é muito minha praia, mas vou tentar fazer o melhor. Então, pessoal, como o tempo aqui está meio chuvoso, não está colaborando muito comigo, eu vou estar deixando a parte da pintura em um vídeo separado, né? Mas o básico é esse aí. Vocês vão estar podendo dar asas à imaginação e criando uns efeitos especial aí para esse reboco tabuado. De repente uma pintura em degradê, ou de repente vocês podem estar até colocando aí placas de PVC aí, ou mesmo usar no forro de PVC para poder dar um visual aí moderno.
pode estar também fazendo esse reboco tabuado de 1 em 1 metro e deixando um espaço de 20 centímetros entre eles e fazendo aí alguma pintura, algum efeito aí de grafiato, né? Dá para fazer muita coisa interessante a partir dessa ideia. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Desculpe a demora, mas tá aí o passo a passo. Abraço, fique com Deus, tudo de bom. Fui.